senhor presidente, Valdomiro Lima, nesse momento, dirigindo os trabalhos, presidindo os trabalhos nesta casa, senhores vereadores, a todos que nos assistem. Na verdade, eu vinha postergando a minha fala, já que as falas vão se acumulando, mas eu queria fazer um breve protesto aqui, porque nós não podemos ser apenas vaquinhas de presépio, ficarmos em silêncio. Temos que colocar nossa posição. Como diz o vereador Ricardo Santos, temos que ter posição nessa casa. E nós temos tido. Eu quero, na verdade, senhor presidente, reclamar de uma matéria jornalística de sexta-feira passada, de sábado para domingo, limpeza escolar. E aqui ela fala que o Poder Legislativo, através do presidente, os vereadores Marcos Ferreira e Ricardo Santos, representantes dos funcionários, debateram a situação das escolas. Interessante que foi na sala da presidência, com veículos de comunicação, assessoria presidente da casa, TV Câmara, Jornal da Câmara. Em nenhum momento, senhor presidente, foi citado o nome desse vereador que vos fala. Eu estava lá. Por ironia do destino, aparece o nariz e o queixo. Foi no limiar da foto, saiu aqui embaixo. Eu entendo uma falta até de respeito pela representatividade que temos, porque nós estávamos lá até para contrapor, ajudar, participar, e acho que participamos e ajudamos no debate. Não vou entrar em detalhes a forma como ocorreu esse debate lá na presidência, porque não vieram a público. Como não vieram a público, eu prefiro não me manifestar. Mas discordei da forma como foi feito. Mais uma vez, poderia ter sido feito aqui no plenário, mas já tinha sido 2 vezes no plenário, uma vez no plenário, outra vez no plenarinho, e a terceira na presidência. E como não havia vontade dos vereadores de participar, resumi eu, interpretei dessa forma, porque não podia ter apenas 4 vereadores presentes, com o número de vereadores que temos 21, um tema tão importante como o desemprego em nossa cidade e a forma que está sendo empregado a alguns. Era um assunto, se tratando da educação, direta da educação, tinha que ter mais. Mas essa era uma das minhas contraposições, vamos dizer assim, porque a TV Câmara tinha a obrigação, e o Jornal da Câmara, de colocar o nome de todos que participaram. Inclusive as instituições participaram, as pessoas. E um membro desta casa foi omitido o nome, e por um detalhe saiu o nariz e o queixo na foto. Mas está bem. Fica o registro, mais uma vez, não é a primeira vez que fizemos isso. Observamos que a TV Câmara, por exemplo, chega a entrevistar o mesmo vereador aqui 2 vezes, uma com casaco, outra sem casaco. Uma no plenário e outra lá fora. E muitos têm assuntos relevantes, ficam de fora desse processo, mas é aquilo que eu falo sempre, a busca de espaços, a abertura de cotovelos no balcão, temos que buscar esse espaço. Mas eu queria, de qualquer forma, parabenizar o vereador Ivan Duarte, que o vereador Duarte tem sido realmente coerente, é diferente, e com todo o respeito tem pelo Ivan, quando o Ivan disse, nós somos diferentes, vereador, todos somos diferentes, não somos iguais, podemos até repetir alguns, mas nós somos diferentes, entenda assim. Quando o Ivan fala que o Midas, possivelmente haja um Midas que vai chegar resolvendo tudo, ele não é bem assim, ele sabe que não é bem assim, ele falou num sentido figurado. Mas eu quero dizer, eu já disse aqui, o prefeito municipal Eduardo Leite está sendo atingido pelo foco hoje das críticas, e muito, por ter sido Midas. Ele está conseguindo fazer obras, e não mágicas, obras de qualidade em toda a cidade. Eu ando por toda a cidade e a gente está vendo isso, o povo está reconhecendo. O prefeito Eduardo Leite, na sua administração, está conseguindo inédito. Enquanto o país vai para um buraco, as cidades sucumbem, ele consegue aprovar projetos já existentes da era Fetter, mas ficaram só no papel. Inclusive os contratos das escolas infantis, que eram 14, era tudo no papel. Uma licitação com o governo federal, o governo Dilma, o governo Lula, de 15 mil escolas no país, e não temos 1.500 escolas construídas.
Em Pelotas, talvez tenha um esboço de início de 4, que por razões de licitação, de falta de injeção, diríamos assim, rebite, como eles chamam, nos orçamentos, foram suspensas. Mas tem sido assim, é uma constante. As obras sendo inauguradas, ruas, avenidas, e me surpreende aqui o vereador Ricardo Santos, que faz da sua prerrogativa de vereador, fiscaliza de fato, trouxe para nós aqui alguns pedidos de informações a respeito de obras, construções na Osório, na Duque de Caxias, na 25 de Julho, e em toda a cidade, importantes, porque realmente houve um retrocesso nos dias para cá. Em princípio, nós pensávamos que fosse em relação às intempéries, às precipitações pluviométricas, mas são de diversos, segundo informações que temos, no caso da 25 de julho, seria um reforço financeiro no orçamento, mas são coisas, como disse o Roger Ney, que este governo, essa administração deve concluir. Se não concluir, a prefeitura tem a responsabilidade de construir, seja quem for o próximo prefeito, não interessa quem for. Essas obras têm que ter continuidade. Nós que vimos num marasmo de obras desde os tempos de Irajá Andara Rodrigues, e que tivemos um certo impulso com a administração Fetter Júnior, tivemos agora realmente uma revolução em Pelotas. A revolução que eu tanto falei aqui ao longo dos anos, nesses 3 anos e meio de mandato, uma revolução. Mas eu queria voltar, quero aqui parabenizar a presença da Rogéria Borges, nossa comunicadora, apresentadora de TV, fazendo a visita a esta casa. Mas eu queria voltar ao assunto do Ivan Duarte, que é preocupante, mas nós temos vendo no jornal de hoje, por exemplo, o desenvolvimento do Porto de Pelotas, com a administração do Cláudio Oliveira, e fazendo uma referência à fala do Ivan, eu penso que ali naquele local que hoje estão entrando os caminhões, não pode ser, tem que ser proibida a participação de caminhões bitrem. Teria que ser, a princípio, como é provisório, caminhões pequenos, de pequeno porte, de médio porte, não caminhões bitrem. Porque no projeto original, vereador, do tempo da era Tarso ainda, existe um acesso ao porto, este sim, com 60 milhões de reais já aprovado, que não existe ainda verba suficiente, as condições necessárias para que se construa. Mas, de qualquer forma, os moradores do entorno agradecem muitíssimo, que vão ter melhorias no trajeto, se tivermos esse cuidado, criar um porto seco provisório naquela região ali do Simões Lopes, para que possa haver o transbordo do material, sem dúvida alguma, a população vai agradecer mais ainda, porque vai ter preservado o nosso patrimônio, a nossa via pública. E falando em via pública, eu quero dizer que essa administração tem cuidado muito bem da via pública. O espaço público tem sido devolvido à população. Essa tem sido uma luta constante nosso mandato, tem sido. Mas eu queria dar uma pitada. Pela prerrogativa de cobrança, de fiscalização, eu vejo uma cobrança muito incidente em relação à falta de médicos nos postos. Ontem o vereador Adinho trouxe um alento, que em determinado posto já tem médico, mas o grande problema dos médicos foi a falta da aprovação do projeto. O projeto aqui ficou nessa casa meses e meses, aqui nessa casa, e nunca foi para discussão. Quando tentavam se colocar em discussão, se retirava por algum motivo. E a própria classe médica retirou o projeto. O projeto não podia ser o melhor naquele momento, mas era aquela história do cavalo encilhado. Eu falei aqui na tribuna mais de uma vez. O cavalo está passando encilhado. Ela trazia aumentos progressivos, vantagens progressivas, trazia um reforço no plantão dos médicos. Meu telefone não está permitindo que eu fale hoje, mas dando continuidade, eu desliguei. Único e exclusivamente porque havia um acordo da Câmara de Vereadores com o Sindicato dos Municipários, para que se não votasse, em princípio, aquele projeto. Então, logo foi liberado para votar em plenário, a categoria dos médicos subiu à tribuna e pediu que nós retirássemos, nós não tínhamos outro caminho, e ele voltou a esta casa. Voltou a esta casa, não sei de que forma, travestido de quê, não podemos votar agora. É campanha eleitoral, vigindo a lei eleitoral. E por ser em relação à lei eleitoral, sem dúvida alguma, não temos como votar. Outra,
Ontem nós passamos uma isca, um engodo nos construtores. Nós sabemos que nós vamos resolver o problema da despesa do imposto, porque existe uma lei vigente de 2009, ele está vigindo, segundo o juiz que deu uma sentença em benefício da empresa Dagoberto. Mas nós aqui, para empurrar com a barriga, derrubamos o veto. É fácil derrubar um veto aqui. Foram 13 votos em favor da derrubada do veto. Mas o prefeito, com certeza, deve entrar contra a inconstitucionalidade do projeto. Vai entrar contra a inconstitucionalidade. Até porque o próprio presidente desta casa colocou um dia o projeto debaixo do braço e disse que não votaria, porque o projeto era eleitoreiro, era período eleitoral. E, de repente, nós mudamos de ideia e colocamos em votação em plena vigência da lei eleitoral. Então, entendo eu que passamos um mel nos construtores ontem. O prefeito deve, sem dúvida alguma, entrar com uma ação de inconstitucionalidade, uma ADIM, em relação a esta lei, e voltará tudo como era antes, ou seja, os construtores vão ter, diferente da orientação que deu o Marcola, que deveria ser a melhor ontem, trazer o procurador-geral do município para que justificasse o seu veto. Mas a Câmara fez ouvidos de mercador, não deu atenção devida ao pedido do Marcola. O que vai acontecer? Agora os empresários vão ter que seguir o caminho da Dagoberto, baseado numa sentença anterior, para que possa vigir a lei de 2009, onde dá isenção. Então, eu quero, sendo comunicado do término do meu tempo, agradecer a atenção dos senhores e até a próxima oportunidade.